Oi, tudo bem? Hoje é dia 2 de fevereiro do ano de 2025 e nós estamos em mais um Falando a Verdade. Hoje eu vou contar para você a história do político. Era uma vez um político e era a época da eleição. E ele estava procurando esse, procurando outro, falando para todo mundo o que ele queria fazer e ele prometia muitas coisas. Chegou um senhor que estava com um problema muito sério de saúde e falou assim para ele: olha, seu político, eu não quero nenhum centavo de você, mas se você for eleito, eu quero que você me ajude no meu problema com a saúde. Aí ele falou: certo, é assim que vai ser. Você me ajuda aqui, ajuda agora na eleição, e assim que eu for eleito, eu ajudo você para resolver o seu problema. Ele falou ok. E esse moço ficou o tempo inteiro trabalhando, fazendo tudo o que poderia. Ficava horas e mais horas na internet, colocando ali as propostas desse político e ficava muito preocupado até. Ele ia em todas as reuniões. Era de dia, era de noite, às vezes ele não ia nem almoçar, porque ele via que tinha um problema muito sério de saúde que ele não tinha dinheiro para resolver e ele acreditava que uma vez eleito, o político ajudava ele. E olha, não é que o cara foi eleito, rapaz do céu! E aquele homem ficou muito feliz. Ele pensou: agora vai dar certo, eu finalmente vou conseguir resolver o meu problema de saúde. E foi mesmo assim que ele ficou animado. Chegou no dia em que ele foi diplomado, ele estava lá, feliz, alegre. Passado esta diplomação, ele foi lá procurar o político. Olha, que bom, parabéns! E agora, você vai poder ajudar com o meu problema de saúde? Aí ele falou assim: mas o que você está falando? Eu nem sei do que você está falando. Saúde? Quem que é você, afinal de contas, hein? E ele virou as costas e foi embora. E essa é a história de hoje. Eu vou perguntar: o que é que isso tem a ver comigo, com você e principalmente com a Bíblia? Eu vou explicar para você sim. A conversa de hoje é a respeito da fidelidade do Senhor nosso Deus. Se tem alguém que tem muitas promessas, é o nosso Deus. A diferença é que esse Deus Todo-Poderoso, ele cumpre todas, ao contrário do político da nossa história. Para que você entenda, eu vou contar para você uma coisinha só de promessas que o Senhor Deus fez. Muitas já cumpriram e muitas outras ainda irão para ser cumpridas. Mas todas as promessas do Senhor serão cumpridas com certeza. Vamos falar então sobre a grande promessa do Senhor: livrar o povo de Israel do Egito. Você conhece a história, né? José, depois de tudo que ele passou, ele chegou no topo. Ele mandava e desmandava. Durante aquela fome, ele trouxe toda a família dele para o Egito. E ali tudo ficou bom. Só que José morreu. E depois que passou algum tempo, os egípcios se esqueceram de José. E aí a coisa começou a ficar esquisita. Leia comigo aqui na Bíblia. Gênesis capítulo 50, versículo 25. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Vejam, José já falou, através do Espírito Santo, o que iria acontecer. E ele fez uma promessa: Deus certamente visitará vocês. A palavra de Deus
nos mostra que José não deixou um dia sequer da sua vida contra o Deus que ele amava. Ele foi fiel o tempo inteiro, sofreu muito, quase morreu, mas o Senhor ficou com ele o tempo inteiro. E ele disse: certamente o Senhor nosso Deus vai visitar vocês. E quando Deus tirar vocês aqui do Egito, peguem os meus ossos e levem. Vamos focar aqui que houve uma promessa. Certamente o Senhor Deus visitará vocês. E justamente foi o que aconteceu. Quando José falou isso, as coisas ainda não eram boas. Mas o Senhor Espírito Santo revelou para ele. Décadas depois, a coisa ficou feia e mudou tudo. Até que veio Moisés. E a história, você sabe o que aconteceu, né? O Senhor Deus usou Moisés e através de Moisés liberou todo o povo de Israel, acabando com os egípcios. O que é que nós aprendemos aqui, nesse versículo? É que o Senhor Deus promete e o Senhor Deus cumpre. Estamos em 2025. Se você não sabe quais são as promessas do Senhor para a sua vida, é só você ler a palavra. Olha, se José falou para os israelitas que o Senhor Deus irá voltar, que o Senhor Deus visitaria eles e pediu que os seus ossos fossem tirados do Egito, é porque o Senhor Deus iria cumprir, não é? Olha só o que aconteceu agora. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Aqui nós vamos ler Êxodo capítulo 1, versículo 8. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. É aquilo que eu falei para você. José era poderoso sobre o Egito. Ele mandava e desmandava. Mas José ficou velho, ele morreu, passou o tempo, o povo se esqueceu de tudo aquilo que José fez e o povo começou a escravizar o povo de Israel. Olha esse versículo aqui, Êxodo capítulo 1, versículos 13 e 14. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor. Olha só, servir com rigor. Ou seja, a coisa ficou feia. 14 diz assim: e tornaram a sua vida amarga, com dura escravidão, com argamassas e tijolos, e em todos os tipos de serviços no campo. Em todo o seu serviço em que os fazia servir, era com rigor. Ou seja, a coisa era muito feia. Assim como os egípcios estavam maltratando o povo de Israel, o inimigo de Jesus, o inimigo da sua alma, o diabo, ele quer fazer a mesma coisa, quer escravizar você. Às vezes você está enfrentando algo parecido naquela época do Egito. As coisas podem estar complicadas, você pode estar cansado, as suas forças podem estar fracas. E às vezes você nem sabe mais onde é que você deveria ir ou o que você deveria fazer. Por quê? Porque está muito complicado. A Bíblia diz que tudo aquilo que era para fazer ao povo de Israel, os egípcios usavam com rigor. A coisa era complicada sim. Talvez esteja acontecendo isso na sua vida. Talvez você esteja assim no Egito, escravizado. E é aí que entra a palavra do Senhor. É aí que entra a palavra do Senhor que prometeu e certamente aconteceu. Na sua vida é a mesma coisa. Lembra que José falou: olha, quando o Senhor visitar a vocês e o Senhor vai tirar vocês de lá, peguem os meus ossos, levem junto. Hoje pode ser um dia para você, do Senhor visitar você, o Senhor mudar a sua vida, e tudo vai mudar. Só que você tem que fazer igualzinho fez o pessoal de Israel. E o que foi que eles fizeram? Ouviram a palavra do Senhor, ouviram o que Moisés disse para eles, e depois de tudo que o Senhor Deus fez, o Senhor Deus libertou o povo de Israel.
Por isso, eu vou trazer mais alguns versículos aqui para você entender o que é que está acontecendo. Êxodo 3, versículo 14, diz assim: quando o teu filho amanhã te perguntar, o que é isso? Responder-lhes-á: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. E é sobre isso que eu quero falar com você. O Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você se sente escravo, você se sente sem forças, você não consegue mudar nada como você gostaria, você não anda bem, você não sente saúde, você tem um monte de problemas. Às vezes você não consegue nem sequer dormir. Por quê? Porque a coisa não está fácil. Mas a palavra do Senhor muda tudo na sua vida. Olha o que está escrito aqui. Porque o Senhor, com forte mão, nos tirou da casa da servidão. O que é um servo? O que é um escravo? O escravo é aquele que trabalha e não ganha nada, não recebe nada. Só dá o arroz, o feijão, porque se não comer alguma coisa, ele morre. É isso. O inimigo quer fazer isso na sua vida, que você não tenha alegria em nada. Mas a palavra do Senhor deixa aqui claro: todo aquele que está em Jesus é liberto. Jesus muda tudo na sua vida. Por isso que é importante que você leia a palavra, que você pratique o devocional, que você tire um tempinho para ler a palavra, para orar, para ficar íntimo do Espírito Santo. É assim que você vai vencer. Não importa o que vai acontecer, não importa o que já está acontecendo. O que importa é quem está com Jesus vence tudo. E todas as promessas escritas na palavra do Senhor, todas elas serão cumpridas, todas elas. É por isso que eu digo para você: use a sua fé, acredite que Jesus Cristo vai mudar sim, na minha vida, na sua vida. E para terminar, vamos falar sobre o que aconteceu com o povo de Israel diante do povo egípcio. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Vou repetir para você: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais virão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Tem muita coisa aqui. Eu acho que ficaríamos 2 horas, 3 horas só com esse versículo aqui. Mas algumas coisas que você tem que, logo de cara, entender. O Senhor Deus conversou com Moisés. E depois disso, Moisés disse para o povo, disse assim: olha, não tenham medo. Vou repetir mais uma vez: não tenham medo. Mais um pouquinho para frente, no mesmo versículo, ele falou assim: fiquem firmes, e vejam o livramento. Livramento é o que está escrito na palavra do Senhor. E não parou por aqui não. No finalzinho do versículo diz: o Senhor lutará por vocês. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se, entendeu? Simplesmente acalmem-se. Esta foi a palavra, foi a promessa, e foi justamente isso que aconteceu. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá na Bíblia, pega o versículo, leia de novo, veja quantas coisas o Senhor está falando num único versículo. Êxodo capítulo 13, versículos 13 e 14. Olha quanta coisa maravilhosa para a sua vida. Olha aqui quantas promessas
está na palavra do Senhor para você, para mudar a sua vida, para você sair da escravidão, para você sair da depressão, para você sair das lágrimas. É só você acreditar. E ao contrário daquele político que prometeu e não fez nada, Deus não, Deus é o contrário. Deus é fiel, Deus é poderoso, e tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, com certeza vai acontecer. Uma coisa que você não pode esquecer é o nosso versículo para o ano de 2025. Mateus capítulo 6, versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.